Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Investidores estão insatisfeitos com uma rede de academias de ginástica. Os donos prometem retorno imediato após o investimento, mas o pagamento dos dividendos não tem sido repassado. Já os alunos da academia reclamam de unidades fechadas de uma hora para outra e de dificuldades em conseguir o ressarcimento dos pagamentos. O supervisor de vendas, que prefere não se identificar, investiu R$50 mil num negócio que ele conheceu pela internet. Era uma oferta de cotas de ações de uma rede de academias de ginástica. Depois de assinar o contrato, ele recebeu 3 depósitos mensais de R$ 1.200. A partir daí, os pagamentos foram suspensos. Sempre com a promessa de que estamos passando por um momento turbulento da empresa, estamos ajeitando as contas, mas só ficou na promessa. Nunca teve nenhum pagamento após isso. Este outro empreendedor também se interessou, vendeu a casa e investiu R$450 mil. Durante 1 ano e 1 mês, eu recebi certinho o rendimento. Aí, de 4 para 5 meses, atrás, todo mundo está sem receber, eu estou morando de favor. A empresa oferecia cotas de investimentos a partir de R$50 mil e rentabilidade que poderia ultrapassar 55% num período de 2 anos. Mas não são apenas os investidores que reclamam. Alunos e fornecedores de algumas unidades que fecharam de repente também dizem que foram lesados. Pelas redes sociais, o homem que se apresenta como responsável pela rede de academias se justificou. A gente pede imensamente paciência para vocês, principalmente para a gente poder organizar e dar tempo de a gente poder pagar. Em momento algum a empresa calculou que ia ser desse jeito, muito pelo contrário, a gente não está fugindo da responsabilidade, mas em todo o tempo a gente tentou reestruturar a unidade. Nós tentamos entrar em contato com o representante da empresa, mas não tivemos retorno. Este advogado, que representa alguns dos investidores, faz um alerta. Qualquer coisa com alta rentabilidade, oferecendo investimento fora do padrão usual do mercado, é algo para ter um sinal de alerta. Veja agora outros destaques do dia. Presidente Lula quer vetar o uso de celulares em todas as escolas do país. Deputado Glauber Braga é detido durante desocupação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Congressistas americanos tentam barrar a entrada de ministros do STF nos Estados Unidos. Israel bombardeia reduto do Hezbollah no Líbano e mata um dos chefes do grupo terrorista. Eleitores de 3 estados começam a votar para escolher o novo presidente dos Estados Unidos. Carro voador faz primeiro voo experimental no Brasil. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Na Semana Nacional de Trânsito, a Polícia de São Paulo organizou operações para flagrar motoristas que dirigem sob efeito de álcool. Até o dia 25 desse mês estão previstas mais de 40 ações de fiscalização. O nome oficial é Operação Direção Segura Integrada, mas para quem já passou por uma é Blitz da Lei Seca mesmo. Quase 1.000 motoristas foram abordados ontem na capital paulista. Em alguns pontos da cidade havia fila de reboques. No pré-teste, um novo tipo de bafômetro fazia a triagem de quem seria liberado ou não. Luz verde, permissão para seguir. Luz vermelha, direto para o teste definitivo da PM. Um dos motoristas foi apanhado. A mulher que estava com ele se ofereceu para dirigir, mas para ela também brilhou a luz vermelha. O homem foi um dos 39 multados e teve o carro apreendido. Quem é flagrado com até 0,04 miligrama de álcool no sangue é liberado. Entre 0,05 e 0,33 miligrama, a infração é gravíssima. O motorista é multado em R$ 2.934, ganha 7 pontos na carteira e tem a habilitação suspensa por 12 meses.
Acima de 0,34 miligrama de álcool é crime de trânsito. E o motorista, além de multado e ter a CNH suspensa, pode pegar de 6 meses a 3 anos de prisão. Em março deste ano, o carro dirigido por Fernando Sastre Filho atingiu e matou um motorista de aplicativo na zona leste de São Paulo. Fernando não fez o teste do bafômetro, mas num vídeo feito momentos antes do acidente, ele aparece falando com a voz pastosa. Jogar sinuca. Vai. Direção e álcool é uma mistura que quase sempre acaba mal. Apesar disso, todos os dias milhares de motoristas insistem em dirigir depois de beber. O resultado é que nos primeiros 6 meses deste ano, o Detran de São Paulo registrou um aumento de 38% no número de autuações por embriaguez ao volante, em comparação ao mesmo período do ano passado. Só na capital, no mês passado, o aumento foi maior ainda, 64% em relação a agosto de 2023. A previsão é de que até 30 mil motoristas sejam testados em todo o estado. Considerado também, inclusive, a escolha de locais onde há o maior movimento de público potencial, em decorrência de bares, de baladas, até locais mesmo onde há uma sinistralidade maior em relação aos acidentes de trânsito. Se a infração foi reincidente no período de 12 meses, a aplicação do valor da multa, ela dobra, chegando no valor aí de R$ 5.800. No estado do Rio de Janeiro, os roubos de carga e de veículos dispararam em agosto em comparação com o mesmo mês do ano passado. Hoje, criminosos sequestraram um motorista de caminhão. Ele e o veículo foram encontrados numa comunidade. A carreta foi interceptada numa das vias expressas mais movimentadas da cidade, a linha amarela. A polícia montou um cerco e localizou a carga de bebidas em uma garagem de ônibus desativada no Complexo da Maré, na Zona Norte. Os assaltantes conseguiram fugir. O motorista disse que os ladrões estavam em 3 motos. A gente é refém todos os dias. Todo dia um caminhoneiro é assaltado. É um jogo de gato e rato. Todo mundo sabe de tudo. As pessoas sabem. A segurança sabe de tudo. Menos de 24 horas antes, outra carreta com refrigerantes também foi roubada na Zona Norte. A polícia montou uma operação com veículos blindados. Este foi o tipo de crime que mais cresceu no estado no mês passado. Foram registrados 327 roubos de cargas em agosto, uma média de quase 11 por dia, mais do que o dobro dos registros do mesmo período do ano passado. Os carros também são alvo dos criminosos. Os assaltos praticamente dobraram. Em agosto deste ano, foram roubados 2.835 automóveis, contra 1.428 em 2023. Casos de violência que desafiam a segurança pública. O papel principal é fazer a integração entre a inteligência, a investigação policial e a alocação qualificada e inteligente do policiamento. 4 policiais penais foram presos hoje em Salvador, suspeitos de liberar os presos à noite e aos finais de semana. As investigações duraram 2 anos. Segundo o Ministério Público da Bahia, os detentos do regime semiaberto pagavam propina aos policiais penais para serem liberados do presídio Lemos Brito, em Salvador. No semiaberto, o detento pode trabalhar durante o dia, mas é obrigado a permanecer na penitenciária à noite e nos finais de semana. 4 mandados de prisão preventiva foram cumpridos hoje na capital baiana. Outros 5 de busca e apreensão foram cumpridos na casa dos suspeitos, onde foram apreendidos computadores, celulares, armas, munições e joias. 3 policiais penais estavam na ativa e o outro suspeito se aposentou recentemente. De acordo com as investigações, eles cobravam entre R$20 e R$70 por detento e falsificavam os registros de presença para não levantar suspeita. O esquema acontecia há pelo menos 3 anos. Os 4 policiais penais vão responder pelos crimes de corrupção e associação criminosa. Vamos tentar avançar agora no sentido de alcançar também os presos, os internos que se beneficiaram desta corrupção. A Polícia Federal cumpriu uma decisão do STF e retirou gados criados ilegalmente em território indígena no Pará.
158 bovinos e 25 equinos foram levados pela PF. Os invasores das terras chegaram a incendiar pontes e danificar outros caminhos para dificultar o acesso dos agentes. A polícia investiga quem são os proprietários dos animais e os responsáveis pelas queimadas. A região indígena em São Félix do Xingu é considerada a mais desmatada do país. Os gados de corte retirados da área serão abatidos e encaminhados ao frigorífico. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL, e 3 estudantes foram detidos hoje durante a ação de desocupação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Justiça determinou a retirada de alunos que ocupavam o local desde julho. Bombas de efeito moral. Barricadas incendiadas. A confusão entre policiais militares e estudantes da UERJ aconteceu durante o cumprimento de uma decisão judicial para desocupar o maior campus da instituição na zona norte do Rio. Desde julho, alunos protestam contra o cancelamento de bolsas e a retirada de alimentação gratuita no campus. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio, estava no local e acabou preso. Agressão contra o Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL, jornalista e um estudante. Depois da prisão, o deputado criticou a ação policial e afirmou que, como parlamentar, só poderia ser preso em flagrante por crime inafiançável. Além de Glauber Rocha, outros 3 estudantes foram trazidos aqui para a cidade da polícia. Durante a ação, um PM ficou ferido. Foi uma lesão severa na mão, ele está sendo submetido a uma cirurgia, uma pessoa que estava ali trabalhando para garantir, não é, o direito de ir e vir, a liberdade de outras pessoas também. Uma nova audiência foi marcada para 2 de outubro. O objetivo é chegar a um acordo entre os manifestantes e a reitoria. Na decisão, a juíza ressaltou que os alunos têm direito de se manifestar, mas sem prejudicar o funcionamento da universidade. Eleições 2024, transporte público, aquático, empregos para a periferia, combate às enchentes. Esses foram os temas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta sexta-feira. Os 6 principais candidatos à Prefeitura de São Paulo participaram pela manhã do debate promovido por uma emissora de TV. Depois, Pablo Marçal, do PRTB, fez uma caminhada na Brasilândia, bairro da Zona Norte de São Paulo. Marçal tirou fotos e conversou com moradores e comerciantes da região. O candidato disse que, se for eleito, pretende limpar rios e córregos da cidade, além de implementar um trabalho de drenagem para prevenir enchentes. Pablo Marçal voltou a dizer que pretende criar uma espécie de cinturão empresarial na periferia de São Paulo. A ideia é atrair empresas, principalmente de tecnologia, para promover o desenvolvimento econômico e social nas regiões mais carentes da cidade. Todas as empresas vão ter um portal. Esse portal vai ser custeado pela prefeitura e todos os funcionários, parentes e pessoas que moram perto dessas empresas vão receber treinamento de profissões do futuro, de tecnologia, educação financeira, inteligência emocional, socioemocional, de empresarização. À tarde, Guilherme Boulos, do PSOL, fez uma caminhada e conversou com comerciantes da Vila Sabrina, bairro da Zona Norte de São Paulo. O candidato prometeu que, se for eleito, vai resolver os problemas das enchentes na região e investir principalmente na área da saúde. Guilherme Boulos também afirmou que pretende construir o Hospital da Saúde da Mulher para a realização de exames e atendimento especializado no centro da capital paulista. A ideia é construir esse Hospital da Mulher no centro da cidade. Por quê? Como será um único, se você constrói aqui na Zona Norte, dificulta quem é da Zona Sul. Você constrói na Zona Leste, você dificulta de quem é da Zona Oeste. Então o centro, por ser a região mais acessível da cidade, no centro expandido, é onde a gente vai construir. Durante a tarde, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, visitou o bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo, acompanhado do governador Tarcísio de Freitas. O candidato à reeleição fez uma caminhada com apoiadores, cumprimentou comerciantes e tirou fotos com eleitores. Na caminhada, que terminou no começo da noite, Ricardo Nunes prometeu ampliar o transporte público aquático na represa Billings e implantar o serviço na Guarapiranga. A gente vai ampliar o número de barcos e agora, na próxima gestão, também ter o transporte aquático na represa Guarapiranga.
Temos aqui na Billings, você sair aqui dessa região do Grajaú para ir para Santo Amaro em 17 minutos, onde você tem oferta de metrô e CPTM, que vai reduzir muito o tempo das pessoas estarem no transporte. A candidata do PSB, Tabata Amaral, fez uma caminhada no Centro Histórico de São Paulo. Ela conversou com comerciantes e moradores e tirou fotos com apoiadores. Tabata disse que, se for eleita, vai desenvolver ações para remover a Cracolândia do centro da cidade e criar um programa de ajuda financeira para atrair moradores de baixa renda para a região. A gente que precisa de uma moradia digna, mas que não consegue pagar o aluguel inteiro, que não encontra o fiador ou uma fiadora. A prefeitura entra como fiadora, paga uma parcela e a gente traz vida para essa região. E o próximo passo, não menos importante, é trazer o comércio de volta. Marina Helena, do Novo, não teve outras agendas de campanha depois do debate. Foi o caso também de José Luiz da Atena, do PSDB. Altino Prazeres, do PSTU, fez campanha na Feira do Jardim Marizal, na Zona Sul. Ricardo Senesi, da UP, fez campanha em Parelheiros e teve encontro com apoiadores em Interlagos. Bebeto Haddad, da DC, gravou vídeos de campanha durante o dia. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. A seguir, chuva causa estragos no Rio Grande do Sul e volta a assustar os gaúchos. Ministério da Educação prepara projeto de lei para banir o uso de celulares em escolas de todo o país. Deputados americanos aprovam por unanimidade projeto que reforça a segurança dos candidatos à Casa Branca. A partir de segunda-feira, pessoas e empresas que têm bens não declarados no Brasil ou no exterior poderão regularizar esses itens junto à Receita Federal. Para isso, deverão ser declarados bens adquiridos até 31 de dezembro do ano passado, mas será cobrado um total de 30% entre imposto de renda e multas sobre os valores declarados. O prazo vai até o dia 15 de dezembro. O programa foi criado pelo governo para oferecer aos contribuintes a oportunidade de regularizar a situação fiscal. Congressistas americanos tentam barrar a entrada de ministros do STF nos Estados Unidos depois do bloqueio da rede social X no Brasil. Hoje, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, classificou a ação como intolerável. Olha, as plataformas precisam obedecer às leis do país. Se querem funcionar no país, tem que obedecer, isso tem que estar enquadrado no ordenamento legal do país, senão não pode funcionar. Então, a ameaça de cassação de vistos ou de proibição de entrada é absolutamente intolerável. Os ventos e a chuva causaram estragos no Rio Grande do Sul e voltaram a provocar medo na população. Ruas de Porto Alegre ficaram alagadas. Em todo o estado, chegaram a pelo menos 112 mil os pontos sem energia elétrica. As câmeras de um observatório registraram 640 raios durante a madrugada em Santa Maria. As rajadas de ventos de 50 km por hora provocaram destelhamentos de casas e quedas de árvores. Em Bagé, choveu granizo. E na capital gaúcha, a madrugada foi de chuva e ventos fortes. Ainda durante a tarde, havia pontos de alagamento. No bairro Sarandi, um dos mais afetados nas cheias de maio, moradores voltaram a enfrentar inundações. Chega a verter água assim por dentro de casa, pelo ralo do banheiro, pelos ralos, assim, alaga tudo dentro de casa. O Gustavo tinha uma distribuidora de alimentos nesta rua que voltou a alagar. Aqui qualquer chuvinha mais forte já alaga, começa a entrar no pátio. Quando é mais forte ainda, começa a dar até na canela dentro de casa. Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul desde a madrugada desta sexta-feira deixaram pelo menos 112 mil pontos sem energia elétrica no estado. Aqui na capital, cerca de 4.500 pessoas ficaram sem luz. A frente fria também atingiu Santa Catarina. Teve queda de granizo em Fraiburgo, na região oeste, onde os ventos chegaram a 60 km por hora. A Defesa Civil emitiu um alerta que segue em vigor. No Paraná, mais de 300 mil imóveis ficaram sem energia por causa dos temporais.
Em São José dos Pinhais, moradores registraram uma ventania que arrancou o telhado dessa garagem. Um homem morreu depois da queda de uma árvore. Previsão do tempo, hora de saber com a Lidiane Sayuri se essa chuva do sul pode deixar em alerta outras regiões do país neste sábado. Oi, Lid, boa noite. O que vai acontecer? Olha, pode deixar outras regiões sim em alerta. Cris, boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite para você aí de casa. Os temporais também chegam à região sudeste. Principalmente sobre Campos do Jordão, em São Paulo, Delfim Moreira, em Minas Gerais e em Vassouras, no Rio de Janeiro. Os temporais podem vir com granizo a qualquer hora. Nas capitais Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, o sábado terá pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de vento de até 50 km por hora. À tarde, as máximas ficam entre 22 e 31 graus. Hoje foi registrada muita chuva no Rio Grande do Sul. Pelas imagens de satélite, ainda podemos ver as nuvens de temporal sobre a região sul. Amanhã, a frente fria se afasta em direção ao oceano, mas os ventos úmidos ainda formam nuvens carregadas em parte do centro-sul do Brasil. Em toda a área clara do mapa, o sábado será ensolarado e quente. À tarde, faz até 24 graus em Florianópolis. Em Vitória, 29. Em Goiânia, 38. Em Salvador, 26 e até 39 em Manaus. Vamos agora ao Tempo Delivery. O Joel é de Mafra, Santa Catarina. Oi, Joel. Para você, o sábado será nublado e chuvoso. Os termômetros não passam dos 23 graus. A partir de domingo, aí sim o sol volta e as temperaturas sobem até os 27. Na segunda, máxima de 29. A Zilma é de Ilha Comprida, São Paulo. Boa noite, Zilma. Pode chover a qualquer hora no fim de semana e as temperaturas não sobem muito. Faz entre 23 e 25 graus. Na segunda, o tempo volta a ficar firme. Quer participar também? Então mande uma mensagem pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Ainda hoje, o Supremo retoma julgamento sobre a chamada revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. E veja também, Polícia Federal faz operação para identificar suspeitos de atear fogo em área no Pantanal. Empresa faz testes de um carro voador no interior de São Paulo. Pelo menos 12 pessoas morreram em um dos maiores ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano. O Exército declarou ter eliminado um comandante de operações militares do grupo terrorista. Os ataques atingiram 2 prédios no subúrbio da capital, Beirute. A região é considerada por Israel um reduto do Hezbollah, que é aliado dos terroristas do Hamas. O porta-voz do Exército de Israel confirmou que o bombardeio matou o extremista Ibrahim Akil, um dos responsáveis pelo lançamento diário de foguetes contra o território israelense. Ibrahim era procurado pelos Estados Unidos por 2 ataques que deixaram cerca de 300 mortos em 1983. Havia, inclusive, um pedido de quase 40 milhões de reais por informações que levassem à prisão do terrorista. A ofensiva de Israel atingiu outras regiões além da capital. Desde as explosões de pagers e walkie-talkies nesta semana atribuídas a Israel, a fronteira entre os 2 países virou o novo foco da guerra. Hoje, cerca de 200 foguetes do Hezbollah foram lançados contra bases militares de Israel. Um deles não foi interceptado pelo sistema de defesa aéreo israelense e provocou um incêndio. As forças israelenses têm passado orientações de segurança à população que vive perto da fronteira com o Líbano. As praias estão fechadas, os encontros devem ser restritos e o trabalho, assim como os serviços educativos, devem ser realizados em lugares onde haja abrigos por perto. Segundo o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, as operações militares vão continuar até que todos os moradores do norte do país possam voltar para casa com segurança. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, conversou hoje por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
É a primeira vez desde que o resultado das eleições foi contestado. Guterres afirmou que está preocupado com a situação na Venezuela por causa da violência nas ruas após a eleição. Hoje, numa entrevista à agência Reuters, o ex-candidato presidencial Edmundo González Urrutia disse que buscou asilo na Espanha porque as forças de segurança de Nicolás Maduro estavam indo atrás dele. Urrutia contou que teve medo de ser preso e torturado, mas afirmou que só foi para Madrid depois de obter garantias de que a família e os bens na Venezuela estariam seguros. Ontem, Maduro disse que Urrutia pediu clemência para fugir. As fortes chuvas que atingiram o norte da Itália fizeram mais de 2.500 pessoas abandonarem as casas. Mais de 20 morreram. Em algumas regiões, moradores e voluntários ajudam na limpeza. O nível da água ainda não baixou e equipes de emergência fazem os resgates em helicópteros ou botes. Foi declarado estado de emergência na região. Escolas viraram abrigos para os desalojados. Mais de 240 carros são furtados ou roubados diariamente no estado de São Paulo. Quase um terço das ocorrências são registradas na capital. Dependendo da região da cidade de São Paulo, parar o carro pode ficar caro. Em alguns estacionamentos, chega a custar R$50. Final do dia sai doído. Para fugir dos preços, muita gente arrisca estacionar na rua. Uma economia que pode não valer a pena. Lição amarga que Daniel aprendeu. O bancário deixou o carro a 2 quadras de onde trabalha na Avenida Paulista. Quando voltou, no final do expediente, o veículo não estava mais lá. É desespero, entendeu? Será que eu parei aqui? Será que eu não parei aqui? Até vai cair a ficha que roubaram mesmo. São Paulo é o estado com o maior número de furtos e roubos de veículos de passeio de todo o país. Segundo um levantamento feito por uma empresa de monitoramento que analisou as ocorrências da Secretaria da Segurança Pública do Estado, de janeiro a julho foram mais de 51 mil ocorrências. Uma média de mais de 240 por dia. Os criminosos geralmente escolhem lugares com grande movimento, para justamente poder observar o momento em que o motorista chega e estaciona na rua. A ação é rápida, para evitar que o dono do carro retorne a tempo de impedir o furto. E aí, depois que o veículo é levado, começa então a segunda etapa, o desmanche das peças. Aonde ali aproximadamente 40 minutos esse veículo já é totalmente desmanchado. Por isso que a gente aqui, como dica, até sempre orienta que as pessoas estacionem os seus veículos num local seguro para que evitem, né? Daniel tinha seguro e já recebeu o dinheiro. Ele ainda não sabe quando vai comprar um carro novo. Mas uma coisa é certa, estacionar somente em lugar seguro. Na rua nunca mais. Quando comprar carro, na rua nunca mais. A Polícia Federal fez uma operação para identificar suspeitos de atear fogo numa área do governo federal em Corumbá, Mato Grosso do Sul. O prejuízo foi de mais de 200 milhões de reais. A investigação aponta que terras da União foram incendiadas de forma criminosa para abrir pastagens para a criação de 2.000 cabeças de gado. A área invadida no Pantanal equivale a 6.000 campos de futebol. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, armas e documentos recolhidos. Os investigados que não tiveram os nomes divulgados são produtores rurais. De acordo com a Polícia Federal, as áreas exploradas para a pecuária foram incendiadas no Pantanal mais de uma vez. Os suspeitos podem responder por desmatamento e incêndio criminoso. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Pantanal teve este ano quase 11.000 focos de incêndio. Em todo o ano passado foram 555. Militares do Exército foram chamados para combater o fogo em Mato Grosso do Sul e em outros 6 estados. Centenas de bombeiros combatem incêndios florestais em Córdoba, no norte da Argentina. O fogo atingiu áreas próximas a vilarejos e forçou dezenas de pessoas a deixarem a região. Estradas foram interditadas por causa das chamas e da fumaça. O tempo seco contribui para a propagação dos incêndios. As autoridades argentinas declararam haver risco extremo de fogo na região. Não há registro de mortos ou feridos.
O governo prepara um projeto de lei para banir celulares em escolas. Vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Muito boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o JR essa noite. Essa medida deve ser lançada em outubro e vai valer para todas as escolas do Brasil. O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou a proposta que deve ser levada ao Congresso Nacional no mês que vem. O governo decidiu por um projeto de lei para dar mais segurança jurídica às escolas. A intenção de banir celulares nos colégios de todo o país leva em conta um estudo da Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. O estudo aponta que a exposição excessiva às telas na infância e na adolescência tem gerado dificuldades de aprendizado e problemas de saúde mental, não só para os alunos, mas também para os professores. Outubro foi o mês escolhido para o lançamento das medidas, por ser o mês das crianças e também dos professores. Segundo o relatório do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o uso de celular já é proibido em 28% das escolas urbanas e rurais do país. No mundo, França, Estados Unidos, Itália, Espanha, Portugal, Holanda, Canadá, Suíça e México já adotaram algum tipo de restrição ao uso dos celulares nas escolas. O presidente Lula vai dar a palavra final sobre o assunto. Hoje, ele se reuniu no Palácio da Alvorada com ministros e com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Aloysio Mercadante. Na reunião foram acertados os principais temas da agenda com o presidente da China, Xi Jinping, que visita o país em novembro. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Amanhã, Lula embarca para Nova York, onde participa da Assembleia Geral das Nações Unidas. A previsão é que ele discurse na terça-feira, na abertura do evento. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de 2 recursos contra a decisão da própria Corte que derrubou a chamada revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. A Nathalie Machado traz os detalhes ao vivo. Nathalie, muito boa noite. Olá, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. O Supremo Tribunal Federal, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, formou maioria pela rejeição dos recursos apresentados pelo Instituto de Estudos Previdenciários e também pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Além do relator, ministro Nunes Marques, os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes negaram os recursos. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes votou a favor dos aposentados e reconheceu que o STF já decidiu validar a revisão da vida toda, que inclui todas as contribuições do trabalhador. As entidades defendem que a revisão seja garantida para quem tinha processo já em andamento na Justiça. As instâncias, na verdade, inferiores do Judiciário já decidiram pelo direito à revisão. Agora, o STF também hoje voltou a analisar o caso do aumento do foro privilegiado e já tem maioria também para esse assunto. Até o momento, a maioria votou pela manutenção do foro privilegiado para parlamentares e ministros de Estado, mesmo que eles tenham deixado os cargos e os indiciados não estejam mais ocupando a mesma cadeira. Volto com você, Fara. Obrigado pelas suas informações, Nathalie. A Polícia Federal indiciou os senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga, do MDB, e o ex-senador Romero Jucá pelo suposto recebimento de 20 milhões de reais em propinas para defender interesses de uma empresa farmacêutica no Congresso Nacional. Eles estão investigados em inquérito aberto em 2018, num desdobramento da Operação Lava Jato. O indiciamento foi enviado à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se apresenta a denúncia. Romero Jucá e Eduardo Braga negam as acusações. Renan Calheiros não quis se pronunciar. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio do JR em São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Fara. Veja a seguir. Feira de Emprego oferece mais de 2.500 vagas para pessoas com deficiência em todo o país.
Estudo em mais de 300 praias brasileiras mostra que todas têm resíduos plásticos. Nos Estados Unidos, eleitores de 3 estados já começaram a votar hoje para escolher o próximo presidente. O diretor interino do Serviço Secreto apresentou hoje um relatório sobre a tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump durante um comício em julho. Ronald Rowe reconheceu que a segurança falhou e disse que os agentes demoraram para agir. Um atirador feriu de raspão o ex-presidente e logo depois foi morto. O diretor do Serviço Secreto também falou sobre o homem armado perto do ex-presidente no domingo passado e disse que Trump está sob grande ameaça. O tema segurança tem dominado os debates políticos aqui nos Estados Unidos. Os deputados aprovaram nesta sexta-feira, por unanimidade, um projeto que obriga o Serviço Secreto a oferecer os mesmos níveis de segurança de presidentes aos principais candidatos. A proposta ainda precisa passar pelo Senado. A segurança de Trump nos eventos foi reforçada. Ontem, em Washington, para a comunidade judaica, ele disse que uma eventual derrota dele será prejudicial a Israel. Já a adversária Kamala Harris mantém a agenda de comícios nos estados com mais eleitores indecisos, como mostra o repórter José Luiz Filho. A candidata democrata discursou em comícios na Geórgia e destacou a defesa dos direitos reprodutivos das mulheres. O estado aprovou hoje uma lei exigindo uma contagem manual dos votos ainda mais rigorosa. Da Geórgia, Kamala seguiu para o estado de Wisconsin. Ontem à noite, ela participou do que a campanha chamou de comício virtual com a apresentadora Oprah Winfrey. Kamala Harris tem se dedicado a defender o aborto e evitado falar sobre questões como inflação e armamento da população. E tem sido criticada por afirmações contraditórias. Ontem, ela chegou a defender um maior controle na venda de armas, mas depois afirmou que se alguém invadisse a casa dela, levaria um tiro. E a eleição já começou. Nos estados da Virgínia, Minnesota e Dakota do Sul, já é possível ir até os postos de votação antes mesmo do dia da eleição, em 5 de novembro. E desde a semana passada já é possível receber em casa, no Alabama, uma cédula para depois enviar o voto pelo correio. Uma feira online reúne mais de 2.000 vagas de emprego para pessoas com deficiência. Isabel não consegue levantar o braço direito desde que foi submetida a uma cirurgia para a retirada de uma das mamas há 6 anos por causa de um câncer. Ela está desempregada desde o ano passado e precisa de um laudo para poder concorrer a vagas voltadas a pessoas com deficiência. Hoje, após avaliação com o médico do trabalho, ela conseguiu o documento. Quando você vai fazer uma entrevista e você fala que você é PCD, a primeira coisa que pergunta é se seu laudo é atualizado. Uma recolocação no mercado de trabalho o quanto antes, com todos os meus direitos, lógico. A avaliação do laudo PCD ela é feita pelo médico do trabalho, no qual ele vai avaliar pessoalmente o paciente, junto com muitas vezes um laudo de um especialista. Assim como a Isabel, outros candidatos vieram até esta empresa de medicina do trabalho em São Paulo para passar por avaliação. Eles participam de uma feira online de emprego voltada para pessoas com deficiência, que oferece mais de 2.500 vagas em todo o país até o dia 30 deste mês. A ideia aqui é a gente pensar que o pessoal com deficiência pode estar em qualquer lugar, qualquer posição. De acordo com o governo federal, o Brasil tem hoje 17,5 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalhar, mas apenas 5 milhões têm um emprego. Encontrar oportunidades ainda é um desafio. Criada há 33 anos, a Lei de Cotas estabelece, entre outros direitos, que as empresas com mais de 100 funcionários destinem um percentual de vagas de trabalho a PCDs. A quantidade varia de acordo com o número de empregados. O Guilherme, de 22 anos, tem deficiência cognitiva e trabalha nesta farmácia. Estou aqui a ajudar, se precisar. Pode me chamar, pode contar comigo sempre. Ele e o Sérgio foram contratados por um programa de inclusão que hoje tem 300 vagas abertas exclusivas para PCDs. Pode trabalhar. A gente acredita muito de ter uma sociedade mais composta de diversidade para que as pessoas se desenvolvam. A gente acaba se tornando pessoas melhores, tendo pessoas que nos ajudam a crescer na sociedade, crescer pessoalmente, crescer nesses processos todos. Toda
Todas as praias brasileiras estão contaminadas por resíduos plásticos. É o que apontou uma pesquisa do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Uma paisagem de encher os olhos, mas infelizmente, um olhar mais atento mostra um cenário preocupante: a poluição nos oceanos que ameaça a vida marinha e humana. A expedição Ondas Limpas na Estrada é um projeto inédito idealizado por uma organização de defesa dos oceanos em parceria com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Um raio-x em mais de 300 praias de 17 estados encontrou contaminação por resíduos plásticos em todos os locais. Em regiões muito próximas a centros urbanos, onde a gente tem problemas muito graves de gestão de resíduos, a gente tem um predomínio de resíduos que vêm das bacias hidrográficas sendo trazidos pelas enxurradas, daquele lixo que é da nossa casa e que acaba indo parar no mar e causando impactos lá longe, muitas vezes. A Baixada Santista, no litoral de São Paulo, é a área que mais concentra lixo plástico, de acordo com o estudo. Aqui em São Vicente, foram encontrados 10 resíduos por metro quadrado nas praias da região. Outra questão que preocupa os pesquisadores é o microplástico, também presente em quase todas as praias. A maior concentração foi encontrada nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os microplásticos até parecem invisíveis, mas são muito perigosos. A gente fala de partículas menores que 5 milímetros. É menor que uma lentilha, pequenininho. Na praia você quase não vê e os organismos muitas vezes acabam nem vendo e ingerem isso. Alguns podem morrer pelas infecções causadas pelos resíduos. Essa turma de uma ONG de Santos dá um exemplo de mudança de atitude. Faz semanalmente ações de limpeza nas praias. Eu acredito que a gente vai despertando, a gente tem que ter essa fé da mudança. Um carro voador chinês fez hoje o primeiro teste experimental no Brasil. Foi numa pequena cidade no interior paulista. Ele é chamado de carro voador, mas o nome oficial é eVTOL, sigla em inglês que significa veículo elétrico de decolagem e pouso verticais. As 8 hélices são ligadas e o voo começa. Depois de subir verticalmente por 40 metros, a aeronave sobrevoa o aeroclube da cidade de Quadra, a 170 quilômetros da capital. É o primeiro voo no Brasil desse modelo fabricado na China. Depois de 5 minutos, o veículo pousa também na vertical. Na realidade, o eVTOL se parece mais com um drone desses que fazem imagens aéreas do que com um carro. A diferença principal é o tamanho. Um drone você segura na mão, o eVTOL tem 450 quilos e pode transportar pessoas. Nesse modelo especificamente, tem espaço para 2 passageiros e até que é confortável. Os 2 voos de teste foram autorizados pela ANAC, mas sem ninguém dentro. Mesmo quando o transporte de passageiros for autorizado, o comando será remoto. Nestes testes, um piloto brasileiro comandou a aeronave com 2 operadores da fabricante chinesa. As coisas funcionam tudo já ao mesmo tempo. Por exemplo, nós temos 16 baterias e as 16 estão ligadas ao mesmo tempo. Se falhar uma bateria, não tem problema, ele continua voando. Ele pode voar apenas com 2, mas se falhar uma, ele já toma a iniciativa de pousar. Na China já há voos com passageiros. A autonomia é de 30 quilômetros. O objetivo é o uso urbano. Uma empresa controlada pela brasileira Embraer também desenvolve um modelo de carro voador. Embora ainda não exista uma previsão para a liberação de voos no Brasil, o país já tem 830 cartas de intenção de compra desse tipo de aeronave. É a 5ª maior procura no mundo. O modelo testado custa cerca de R$3.400.000. É um marco histórico para o Brasil, né? A gente sabe que o Brasil tem uma história na aviação incrível com Alberto Santos Dumont. Nos sentimos no dever de continuar essa missão e esse trajeto para fazer com que a aviação seja um dia para todos. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem A Fazenda, com flash ao vivo da primeira festa da temporada. É imperdível.
Boa noite, bom final de semana para você. Boa noite.